E aí, turma, tranquilidade? Hoje resumiremos o filme Os Intocáveis de 2011. Então preparem-se porque é hora de explanar filmes. Dries está dirigindo por Paris ao lado do seu chefe Philip. Impaciente com o trânsito chato, Dries dirige em alta velocidade. Era questão de tempo para a polícia ir atrás deles. Dries aposta 100 euros que pode despistar os policiais, mas depois de passar por debaixo da ponte, os policiais conseguem alcançá-los e pedem para encostar. Dries não tá nem aí para nada e quer emoção. Dessa vez, ele dobra a aposta para 200 euros e diz que vai enrolar os policiais. Os policiais fazem ele sair do carro e dão um baculejo em Dries. Dries finge que tá ofendido e mente para os policiais. Afinal de contas, ele tá tentando salvar a vida de Philip, que não pode se mexer e tá tendo convulsões. Os oficiais encontram a cadeira de rodas no porta-malas do carro. Quando se aproximam de Philip, ele está fingindo uma convulsão, o que comprova o que Dries está falando. Visto que é uma emergência, os policiais se desculpam com Dries por atrapalhar e oferecem escolta no caminho até o hospital. Dries dá um tempo até a polícia se afastar e pouco antes da equipe do hospital pudesse chegar, ele cai fora. Só que essa amizade muito bonita começa alguns meses antes dessa noite muito agitada. Tudo começa com Philip e sua assistente Magali fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. As coisas não parecem que estão indo bem, mas eles ficam surpresos quando Dries invade a sala e é um tremendo de um folgado com todo mundo. A grande verdade é que ele só queria que os seus papéis fossem assinados para que ele pudesse receber o seu seguro-desemprego. Dries é grosseirão e dá em cima de Magali, um perfil que foge totalmente do padrão e Philip acha isso divertido. Dessa maneira, Philip pede para que Dries volte no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa em uma periferia da cidade. Lá, ele tenta tomar banho, mas todos os seus irmãozinhos incomodam ele. Enquanto esperava a chegada da mãe, ele olhava pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro importado. Quando o garoto entra no apartamento, ele diz que estava na escola e sai novamente com uma bolsa grande, fazendo com que Dries aumentassem suas suspeitas. À noite, a sua mãe chega e ele diz a ela que está de férias. Quando ela pergunta o que ele está fazendo ali, ela não está feliz por vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou. A mãe de Dries dá um esporro nele, falando que a sua casa não é um hotel. Ela está esgotada de todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar. Ela o expulsa e diz que não é para ele voltar. Dries passa a noite fumando e lanchando com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta para a casa de Philip para pegar seus papéis. Ele é recebido por Yvonne, a governanta, que apresenta a mansão e a rotina diária de Philip. Ela também mostra o quarto dele, que tinha até mesmo o próprio banheiro. Depois da visita, ele vai até Philip, que oferece uma folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de trabalho. Dries aceita o teste de 1 mês e Philip diz a ele que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para o seu novo quarto, Dries é ensinado a cuidar de Philip. As tarefas diárias eram manter as pernas de Philip estimuladas, colocá-lo na cadeira de rodas, ajudar ele a tomar banho e trocar suas roupas. As coisas ficam estranhas para Dries quando ele descobre que tem que colocar em Philip algumas meias altas e até mesmo limpar os fundos de Philip depois que ele usar o banheiro. Ele reclama, mas não tem para onde correr. Ele tem que fazer aquilo, pois fazia parte do seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto curte um lanche no telhado, ele é interrompido por Lisa, que é filha de Philip, e o seu namorado Bastien. Eles estavam procurando um lugar privado para se beijarem. Depois de recusar e compartilhar sua cerveja, ele expulsa os dois de lá. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária de Philip. Mesmo cometendo alguns erros com os quais ele aprende, ele também aprende a organizar as cartas em diferentes pastas. Cartas essas que ele abre para Philip, salvo algumas que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes de luxo, ele também arquiva os panfletos ao invés de jogá-los no lixo, assim como Philip pede. Mas nem tudo é só trabalho. Dries também se diverte bastante. Ele dá em cima de Magali e chama as acompanhantes para fazer massagem nele. Em uma manhã, depois que Yvonne chega ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela não comenta nada com ele. O trabalho de Dries naquele dia era dirigir com Philip por aí, mas ele se recusa a levá-lo na parte de trás da van como se fosse uma carga. Então,
Ao invés disso, ele leva ele em um dos carros esportivos que está acumulando poeira. Philip fica animado com a ideia de correr por aí, mesmo que através de um carro. Yvonne desaprova, mas não pode evitar. Quando eles tentam sair do prédio, um vizinho estaciona na entrada, ignorando a placa na porta que diz "é proibido estacionar". Dries não perde tempo e vai atrás do cara e esfrega a cara dele na placa, ameaçando ele até que ele retire o carro do local proibido. Os dois visitam um museu onde Philip pretende comprar uma pintura que Dries acha sem valor, já que é apenas uma mancha vermelha na tela. Em seguida, Philip encontra um parente que expressa preocupação sobre Dries, temendo que ele seja perigoso devido ao seu histórico criminal. Mesmo assim, Philip não se importa com o passado dele, valorizando-o justamente por ele não ter piedade da sua condição e por tratá-lo com sinceridade, sem se preocupar em brincar com ele. Após uma tentativa frustrada de conquistar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha, enquanto Philip dita uma carta para Magali. Yvonne, em um momento de confidência, explica que Philip mantém uma correspondência com uma mulher chamada Eleanor e que essas cartas são o motivo de Philip não permitir que Dries as abra. Contudo, o relacionamento deles é apenas por cartas, pois Philip nunca conheceu Eleanor pessoalmente. Antes de ir, Dries brinca com Yvonne porque percebeu os olhares do jardineiro para ela. Mais tarde, quando está tentando dormir, Dries ouve sons estranhos na babá eletrônica. Philip está tendo dificuldades respiratórias. Sem conseguir ignorar, Dries vai até o quarto de Philip e, com palavras suaves e um pano úmido para enxugar seu rosto, ajuda-o a passar pelo ataque de falta de ar. Depois de se acalmar e adormecer, Philip acorda novamente pedindo ar fresco. Dries não hesita em colocar Philip em sua cadeira de rodas, cobri-lo com cobertores e levá-lo para passear à beira do rio. Essa é a primeira vez em muito tempo que Philip vê Paris à noite, e ao se sentir mais tranquilo, ele explica que os medicamentos têm seus efeitos colaterais e às vezes ele sente dores. Ao passar por algumas garotas, Philip revela que a sua situação o impede de proporcionar prazer a uma mulher, mas que ele ainda sente prazer quando suas orelhas são massageadas por serem sensíveis. Quando a sua dor fantasma começa a ameaçar a retornar, Dries oferece um cigarrinho do capeta, e apesar de cético, Philip acaba se surpreendendo positivamente com o resultado. Depois eles vão a um restaurante, onde se divertem, compartilhando uma refeição, e Philip decide contar um pouco mais sobre sua vida. Ele narra que conheceu sua esposa na juventude e que após se casarem, ela sofreu vários abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável. Foi nesse período que eles adotaram Elisa. Philip sempre foi apaixonado por competições, esportes e velocidade, e o parapente foi uma de suas grandes paixões, até que uma queda, durante uma prática, causada por condições climáticas ruins, o deixou tetraplégico. Ele, no entanto, acredita que sua maior deficiência não é a cadeira de rodas, mas sim a ausência de sua esposa. Após muita diversão, Philip percebe que Dries passou no teste do mês e, portanto, está oficialmente contratado. Contudo, ele precisa devolver o ovo Fabergé que roubou, pois era um presente de sua esposa que lhe dava um a cada ano. No dia seguinte, Dries tenta conversar com Mina, que está um pouco irritada por ele não responder suas mensagens, exceto para pedir que ela procure pelo ovo. Ela também menciona que a polícia tem ligado para sua casa. Depois ele visita a dama, que lhe confessa que foi encontrado com 30 gramas de drogas. Dries o convida para almoçar, mas a dama recusa, preferindo ir para o carro suspeito de sempre. Em seguida, Dries presencia Philip ditando uma carta para Eleanor, e ao ver o tom exagerado e cansativo da escrita, sugere que ele seja mais direto. Dries também fica surpreso ao saber que ele mantém essa troca de cartas há 6 meses sem nunca terem se encontrado pessoalmente, e ao encontrar o número de telefone de Eleanor, decide ligar para ela, forçando Philip a conversar com ela fora das cartas. A conversa vai tão bem que Philip começa a ligar para Eleanor frequentemente, até mesmo durante uma ida à ópera, onde Dries faz piadas sobre as fantasias de apresentação. No dia seguinte, Dries convence Philip a trocar fotos com Eleanor e ele escolhe uma foto dele na cadeira de rodas. Enquanto isso, eles invadem o quarto de Dries para pedir cigarros e zoar suas tentativas artísticas. Irritado, Dries a expulsa antes de ir falar com Philip, que está discutindo com Yvonne sobre a foto que ele havia escolhido para Eleanor. Yvonne acaba guardando a foto no arquivo de acompanhantes justo no momento em que Dries chega reclamando da atitude de Elisa
Elisa e sugerindo que Philip precise discipliná-la. Philip concorda em falar com a filha, mas fica surpreso quando Dries deixa escapar que ele está aprendendo a pintar. Os dias seguem e a amizade entre Philip e Dries se fortalece. Dries leva Philip para brincar na neve e até o acompanha em uma corrida. Philip lhe dá o seu primeiro terno e enquanto repreende Elisa, Dries o escuta pela babá eletrônica. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra a Magali, que o repreende com um tapa por tentar beijá-la. Mas Philip gosta da pintura e promete tentar vendê-la. Os dois se divertem compartilhando coisas como acelerar um carro, fumar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Philip, ele não está animado. Como todos os anos, finge surpresa com a festa, que é mais uma reunião de parentes que só vem para garantir que ele está vivo. Enquanto todos se divertem ao som de música clássica, Dries procura Elisa, que está chorando em seu quarto depois de tomar algumas pílulas, que não a mataram como ela esperava. Ela pede a Dries que ele converse com Bastien, o namorado que terminou com ela, o que Dries aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Philip mostra a pintura de Dries a um parente e consegue convencer o comprador a pagar 11.000 euros por ela. De volta à sala, Dries conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está em um relacionamento complicado com alguém chamado Fred, o que dá uma nova esperança a Dries. À medida que a festa vai terminando, Philip pede para Dries que ouça algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele apenas faz piadas. Depois, Dries coloca seu iPod e toca Bode Wonderland e Earth, Wind e Fire, iniciando a dança no meio do salão, o que contagia todos e Philip adora ver a alegria de Dries. Mais tarde, enquanto coloca Philip na cama, Dries abre a última carta de Eleanor, que lhe enviou uma foto mostrando que ela é muito bonita e sugerindo que eles se encontrem na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries preparam Philip com várias roupas até encontrarem a ideal. Como Yvonne o levaria para o encontro, Dries aproveita seu dia de folga para ameaçar Bastien, forçando-o a pedir desculpas para Elisa e prometer trazer croissant todos os dias. No restaurante, Philip e Yvonne esperam por Eleanor, que se atrasa. Após uma hora, Philip pede para Yvonne que o leve embora sem perceber que Eleanor estava chegando nesse exato momento. Naquela mesma noite, Philip leva Dries em seu avião particular e lhe dá o dinheiro pela venda da pintura, o que deixa Dries extremamente feliz. Na manhã seguinte, eles vão para o campo e Philip decide voar de parapente, arrastando Dries junto com ele. Inicialmente relutante, Dries acaba se divertindo com a experiência. Quando retornam, a dama está esperando por Dries e ao ver as cicatrizes no rosto dele, repreende-o. No entanto, a dama ainda não compartilhou seus problemas com Dries. Depois disso, Philip e Dries conversam sobre a família de Dries, que revela que na verdade seu nome verdadeiro é Bakary, mas que foi chamado de Idris e depois Dries, desde que foi adotado por sua tia e tio quando ainda era uma criança no Senegal. Ao perceber que Dries precisa cuidar da família, o demite para que ele possa passar mais tempo com eles, pois não pode viver para sempre cuidando de um homem idoso. Na manhã seguinte, depois que Bastien traz seus croissants diários com um penteado novo, Dries faz as malas e se prepara para partir. Magali vai se despedir e quando Dries tenta flertar com ela mais uma vez, ela apresenta seu novo namorado, Fred, e revela que ela não tem interesse em homens. Yvonne entrega os arquivos das acompanhantes que ele havia começado. Dries fica desapontado ao descobrir que a foto que ele escolheu para Eleanor está escondida ali. Ele joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Quando ele chega lá fora, ele encontra mais uma vez um carro bloqueando a entrada. Mesmo não trabalhando mais ali, Dries pede para que o carro se afaste, afirmando que é uma questão de princípio. A dama o chama e Dries responde que a situação é uma questão de honra. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação de trem, e enquanto isso, Philip está tendo um jantar tedioso com seu novo cuidador, que é monótono e sem graça. Philip decide deixar a refeição sem querer dar uma mordida. Nos dias seguintes, Dries retorna à sua vida antiga. Ele sai novamente com seus amigos
e ao encontrar os homens do carro suspeito, diz a eles para não incomodar mais a dama. Quando ele vai em uma entrevista de emprego, não tem experiência suficiente, mas impressiona o entrevistador ao se descrever como pragmático e utilizando o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhou com Philip. Isso lhe garante um emprego como motorista. Philip, por sua vez, continua insatisfeito com o seu novo cuidador e permanece de mau humor. Uma noite, quando ele recusa a ajuda de qualquer um para lidar com a dor fantasma, Yvonne decide chamar Dries. Ele vai até a casa e, depois de um breve incidente com a polícia que acaba escoltando-os até o hospital, eles seguem para a costa. A vista do mar ajuda Philip a se acalmar e Dries cuida de sua barba antes de levá-lo a um restaurante para o almoço. Porém, ele não fica, pois Philip terá companhia e Dries decide sair. Antes de partir, Dries entrega a Philip o ovo de Fabergé de volta e Philip, após um breve momento de apreensão, começa a se preocupar com a solidão, até que vê quem será sua companhia, Eleanor, que está visivelmente encantada por vê-lo sem se importar com a cadeira de rodas. E termina assim o filme Os Intocáveis de 2011. Eu vou ficando por aqui, fiquem em paz e até o próximo vídeo.